Após 10 anos do desastre, a tragédia da mineração em Mariana, na região central de Minas Gerais, ainda desafia o Estado, o país e o Judiciário. Quais são as lições e o papel da Justiça nesse processo coletivo de tamanha complexidade? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas magistradas que tiveram uma atuação dedicada nesse processo aí. Marcela Decá, que foi, à época do desastre, juíza da 2ª Vara da Comarca de Mariana, e Mônica Silveira, que atuou como juiz auxiliar da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigado às duas por terem aceitado o nosso convite e estrear, nos dá a honra de estrear esse novo e belo estúdio aqui da AMAGES. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutora Marcela, saiu do Judiciário, então, as primeiras soluções dessa tragédia que destruiu a economia, o meio ambiente da região leste de Minas Gerais, avançou para o estado do Espírito Santo, matando ainda 19 pessoas, né? Como foi essa experiência humana, profissional, jurídica, já que você estava na linha de frente ali, o aprendizado, o papel do juiz e da juíza numa situação como essa? Bom, é um desafio enorme. O rompimento da barragem ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, e eu me lembro perfeitamente que eu me promovi eu tomei posse na 2ª Vara de Mariana em 20 de janeiro de 2016, ou seja, alguns meses após o rompimento. E quando eu cheguei na cidade, a expectativa da comunidade, dos atingidos, era muito grande, em relação à minha pessoa, e eu precisei ter um cuidado muito grande na forma de conduzir todo esse processo enorme, né? É uma causa muito complexa, porque até hoje não finalizou, envolvendo um grande desastre e uma novidade muito grande para mim. Então, a minha primeira ação realmente foi de escuta. Eu acho que isso é muito importante, né? A participação de todos os envolvidos nas audiências públicas, todas as audiências que nós designávamos eram públicas, com a participação dos atingidos, dos representantes das comunidades, Ministério Público, advogados das empresas. E com isso nós conseguimos, depois de muitas audiências, construir um acordo, com diálogo, com isonomia, com uma escuta ativa, com muita sensibilidade, porque a dor era muito grande dos atingidos. Eu acho que o juiz, nesse momento, em uma ação tão complexa e tão importante como essa, é muito importante ter essa sensibilidade de escutar, e não só escutar por escutar, é escuta ativa, de se sensibilizar também, na busca de um acordo que atenderia minimamente ali os agentes envolvidos naquele processo. E muito importante também, e uma situação que o juiz não é treinado para isso, é técnicas de negociação. Não adianta decisões unilaterais, isso só geraria recursos intermináveis, Então, nós precisamos utilizar técnicas de negociação em causas complexas como essa, envolvendo grandes desastres, para que um acordo bem feito seja firmado ali, e com base na coletivização desse processo, que eu acredito, que foi possível a reparação dos danos de forma efetiva, que as pessoas realmente se sentiam reparadas e amparadas também pelo Judiciário. Muito bem. Doutora Mônica, a senhora estava nesse período também na gestão lá do tribunal pela 1ª Vice-Presidência como juiz auxiliar. Como é que foi esse aprendizado do ponto de vista, digamos assim, institucional? Como é que a gestão olha para essa questão? Porque desastres acontecem e, infelizmente, vão voltar a acontecer. Minas e o país têm 1000 barragens por aí, com riscos, Existe já uma orientação geral para que a gente não seja mais surpreendido, como foi a doutora Marcela, por exemplo, numa situação como essa? Orion, essa é uma questão que tem sido pensada, e eu cheguei à 1ª vice apenas em 2022, auxiliando o desembargador Alberto Vilas Boas. Então, veja, muito tempo depois. Antes disso, eu tive um contato como magistrada e um contato indireto, porque o meu marido era promotor de justiça em Ponte Nova, então a cidade de Barra Longa foi impactada, muito impactada pelo desastre, inclusive todo o sistema de esgoto se encheu de lama e ficou inviável, porque quando a lama secou, a cidade não tinha esgoto, por exemplo, então
por meio dele, além dos meus amigos, Marcela, tantas outras pessoas envolvidas na tragédia e amigos que atuavam em outros estados também, eu vivenciei o desastre, mas na primeira vista a gente vivenciou questões, não só a questão humana que a doutora Marcela destaca tão bem, mas nós vivenciamos também do ponto de vista institucional, né, quando a gente está falando aqui do tratamento da litigiosidade, dos conflitos no aspecto micro, que é das unidades judiciárias, mas no aspecto macro, e a isso que você se refere, de como a instituição deve tratar as questões, nós vivenciamos um problema muito grave que foi, e a doutora Marcela, eu sei que sofreu muito com isso, os conflitos de competência da Justiça Estadual com a Justiça Federal. A doutora Marcela atuou intensamente para, junto com as instituições, demais instituições do sistema de justiça que estavam atuando no caso, com todos os esforços possíveis, promover a autocomposição, com a escuta dos envolvidos, e de repente houve conflitos com a Justiça Federal e processos iam para a Justiça Estadual, voltavam para a Justiça Federal, adiando inexplicavelmente, porque o cidadão não consegue entender um conflito entre os dois ramos da Justiça Comum e Estadual. E isso foi um grande aprendido naquele momento. Eu me lembro que o desembargador Alberto Vilas Boas, uma das posições que ele tomou como primeiro vice-presidente e como então coordenador-geral do Centro de Inteligência foi chamar o desembargador Ricardo Rabelo, do TRF6, a quem então, quando da criação do TRF6 foi distribuído o caso Mariana, para que houvesse um acerto de competência mediante cooperação judiciária, se necessário, para que não houvesse mais conflito de competência. Então, os nossos aprendidos envolveram o que a doutora Marcela está dizendo, conversar, mas não apenas num nível micro, mas no nível das instituições. E a gente teve, em 2012, uma recomendação para os tribunais de justiça dos estados, mas do CNJ depois, essa recomendação do CNJ, a de número 40, de que eles deveriam elaborar um plano de ação para o enfrentamento e solução de situações decorrentes de calamidade. Naquele momento, o CNJ vislumbrou essa necessidade de planos de ação apenas para os tribunais estaduais. Ao longo do tempo, e principalmente depois daquele grande desastre das chuvas nos tribunais do Rio Grande do Sul, o CNJ percebeu que essa era uma questão de toda a justiça, também da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E agora a gente tem a resolução 646, agora de 26 de setembro, que institui o protocolo de crise socioambiental do Poder Judiciário para qualquer grande, o que a gente chama de macro-litígio, e determina que os tribunais estabeleçam protocolos. É preciso que os nossos tribunais invistam nisso, e até para que juízes como a doutora Marcela experimentou, não se vejam desguarnecidos, para que eles tenham, desde o momento zero de um grande desastre, eles tenham a possibilidade de ter o apoio do tribunal para uma atuação estratégica e não reativa. Muito bem. Doutora Marcela, a senhora falou da importância desse diálogo, dessa interlocução com todos os atores envolvidos, aí o sistema de justiça também, na busca da construção desse acordo. Foi demorado sim, mas até lá, até que isso pudesse ser concluído, a senhora teve que implementar ações emergenciais em favor dos atingidos. Quais foram as principais ações adotadas inicialmente? Sim, isso foi imprescindível para resguardar, né, a questão de uma assistência mínima ali aos atingidos logo após o desastre, né? O Ministério Público ajuizou uma ação cautelar 5 dias após o desastre, foi a primeira ação ajuizada por conta desse rompimento da barragem de Fundão e culminou no bloqueio da quantia de 300 milhões de reais. E com essa quantia foi possível algumas ações emergenciais aos atingidos, como realocação em casas alugadas ou indenização correspondente, assistência emergencial no valor de um salário mínimo para cada família que perdeu renda, acrescida de 20% por dependente. A gente também garantiu uma cesta básica mensal a esses atingidos e antecipação de indenização. No caso, foi R$100 mil por atingido que perdeu algum ente familiar e R$10 mil de antecipação para o atingido que sofreu deslocamento físico. Então, com isso, eles puderam aguardar com uma certa tranquilidade, né, a formalização desse acordo e o início das indenizações. Muito bem. Doutora Mônica, a senhora falou a respeito, então, dessa busca, desse
aperfeiçoamento desse protocolo nessas situações de desastre. Mas antes que isso aconteça, ou tenha acontecido, 4 anos depois, né, da tragédia de Mariana, tivemos outra tragédia em Minas Gerais, em Brumadinho, aqui na Grande Belo Horizonte, que com 272 mortes, mais destruição ambiental, local, a economia também, mais localizado do que o contrário de Mariana. Enfim, o que mudou nessa relação do tratamento de desastres, né, com a experiência pelo judiciário, no caso de Mariana, para o caso Brumadinho e vice-versa, né? Quando eu estava ainda no Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá na Comissão de Conflitos Complexos e Estruturais, nós fizemos um estudo, um apanhado com os atores do sistema de justiça que atuaram em um conflito e no outro, para verificar se houve aprendidos de um caso para o outro, se houve evolução. Acho que a doutora Marcela até respondeu para nós. Foi. Esse questionário. E a ideia na época era alimentar, inclusive, essa atuação institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para criar um protocolo institucional atendendo a recomendação. Então, recomendação não havia resolução do CNJ. E a gente verificou, sim, os atores identificaram grandes avanços num caso e no outro, principalmente a ausência de intermediação de entidades. Essa não intermediação, né, se num primeiro momento, identificou-se que no caso Mariana, a intermediação de uma entidade para receber as indenizações se identificou que seria positivo, o balanço final foi que não foi positivo. A doutora Marcela falou muito dos representantes e de ouvir os interessados, e o balanço que os juízes envolvidos, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a AGE fizeram foi de que a atuação dos legitimados institucionais, a Defensoria e o Ministério Público, principalmente, é muito mais positiva como representantes adequados. No caso Brumadinho, essa atuação direta com auditorias profissionais permitiu que o caso fosse muito mais delineado, a criação do núcleo 4.0 de primeira e segunda instância, e é bem aquilo de que a gente estava falando, quando você aprende e cria estratégias, em lugar de ser reativo, de reagindo de forma não planejada, quando você consegue parar, pensar e definir estratégias, o enfrentamento é muito mais eficaz, eficiente, atende melhor às nossas necessidades de atender adequadamente o jurisdicionado. Muito bem. Doutora Marcela, gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre esse acordo que foi firmado e a importância dele e qual que é a atual fase desse acordo, quem está fiscalizando isso? Olha, esse acordo foi muito importante porque as empresas elas se comprometeram a reparar os danos de forma integral. Esse foi o ponto crucial. A partir disso, nós fomos criando estratégias, né, para ver como nós conduziríamos daí para frente essas indenizações de forma efetiva. Um acordo que nós conseguimos firmar também dentro desse processo foi o reconhecimento da vulnerabilidade processual e probatória dos atingidos, o que permitiu a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Isso foi de extrema importância lá na frente nos cumprimentos de sentenças individuais, porque quando não havia acordo, nós tínhamos uma ferramenta ali, né, para poder fixar a indenização independentemente de liquidação. E esse acordo também permitiu a extinção dos processos individuais que tramitavam na comarca. E eram muitos, né? Então, com a redução do acervo, a concentração de atos foi no processo coletivo. Isso foi muito importante, porque a partir dali nós conseguimos traçar algumas estratégias e um caminho, né, que nos conduziu para a finalização dos processos de indenização. E então, a Caritas, a doutora Mônica acabou de citar aqui a questão das entidades envolvidas, né? Eu concordo, eu acho que realmente foi um entrave, sim. Isso criou muita dificuldade no avanço do processo, mas também, por outro lado, nos facilitou no sentido de que nós tínhamos uma ferramenta em mãos, que era o dossiê do atingido, que era elaborado por essa assessoria técnica. Eles faziam um cadastro dos atingidos de forma individual, com levantamento de todos os danos e uma matriz desses danos, que era basicamente a precificação dos danos levantados no cadastro. E, com base nessas informações, a assessoria elaborava um dossiê completo com um valor individual devido,
que em tese seria devido a cada atingido. E com esse dossiê, os atingidos poderiam procurar as empresas para negociar um acordo individual e extrajudicial. Se o acordo fosse feito, e muitos eram homologados no Sejusc, caso contrário, os cumprimentos de sentença eram instaurados. Mas quando o cumprimento de sentença era instaurado, já com esse dossiê e, como eu disse anteriormente, a possibilidade da versão do ônus da prova, nós eliminamos a fase de liquidação de sentença. Então, as decisões eram proferidas em audiência de forma muito célere. E isso trouxe uma satisfação muito grande, tanto para os atingidos quanto para os advogados também. Porque eu acho que numa demanda como essa, ninguém tem a intenção de que perdure por muito tempo. Porque é um custo muito alto e a dor vai se prolongando ao longo desse processo. O valor global foi em torno de 37 bilhões? Bom, eu não tenho essa informação precisa. Eu saí de Mariana em 2022. Esses cumprimentos de sentenças estavam sendo finalizados quando a competência foi deslocada para a Justiça Federal em razão da repactuação. Então, a partir daí, eu realmente... A TRF6 agora é o competente, né? Acho que a doutora Mônica vai poder nos ajudar melhor aí nesse assunto. Doutora Mônica, eu vou fazer um pequeno intervalo. Claro, no próximo a gente bloco, retoma. Sim. A gente retoma esse assunto e gostaria que você falasse também sobre essa questão aí de competência jurisdicional, porque também tem uma ação no exterior correndo a respeito de Mariana. A gente pode tangenciar. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para abordar os 10 anos da tragédia da mineração em Mariana. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui as juízas Marcela Decá e Mônica Silveira, que tiveram uma atuação muito intensa nesse processo complexo e coletivo. Doutora Mônica, então, como eu deixei no bloco anterior, aquela observação de que existe uma ação correndo na Corte Europeia para tratar da questão de Mariana também. Isso pode ter efeito aqui sobre o Brasil? Como é que fica essa questão de competência jurisdicional? Conversava isso com a doutora Marcela no começo, como é difícil é importante a gente tratar, mas ao mesmo tempo é difícil a gente estimar. Primeiro que a gente não tem conhecimento profundo a respeito do sistema jurídico inglês, para compreender exatamente a extensão e as razões pelas quais se entendeu isso. Nesse momento, a gente tem a informação de que ontem houve uma primeira etapa dessa decisão pela possibilidade de responsabilização da BHP, ainda em processo de definição de valores. Mas pelas notícias que eu li hoje, a Corte Inglesa teria decidido pela possibilidade de responsabilização por ser uma pessoa jurídica também com sede na Inglaterra, né, no Reino Unido, mas eu acho que a gente está começando ainda a ver os reflexos desse aspecto da litigiosidade. Primeiro porque, pelo que eu li, se é que é verdade, a gente não teve ainda acesso ao conteúdo da decisão, quem recebeu a indenização do Brasil não vai poder receber replicação, e os efeitos das quitações dadas aqui, que é algo que é um problema que às vezes gera dúvidas no judiciário brasileiro, se a liquidação gera efeitos só nos limites daquele valor ou gera efeitos absolutos. Pelas notícias que eu li, que outorgou quitação aqui, a quitação está outorgada, não vai poder haver recebimento duplicado lá. Então, pelo que eu li nas notícias, isso reduzirá em muito a extensão das pretensões que foram ali deduzidas. Mas é importante que a gente pense nisso também, para aqueles que estão litigando lá, até que ponto isso representa uma tentativa também de superar a soberania do próprio Estado brasileiro. E é claro que o Poder Judiciário brasileiro depois vai ter que se debruçar sobre essa questão, porque isso tem muito a ver com a soberania do nosso Estado. E é uma polêmica que deve se estender até o ano que vem, quando a sentença final deverá ser dada. Sem dúvida. Né? Doutora Marcela, eu gostaria que a senhora voltar um pouco aí da questão do levantamento que a senhora comentou, dos danos e fixação daquelas indenizações individuais, e como foi feito o cadastro dos atingidos, porque nesse momento de turbilhão, daquela situação, todo mundo se dizia prejudicado. Enfim, como é que foi feito esse trabalho? Bom, como eu disse, as empresas RES custearam a contratação de uma assessoria técnica para os atingidos, que no caso foi a Caritas, e realmente o cadastro, que é o levantamento de danos, foi um processo muito complexo, porque
eu estava comentando com a doutora Mônica, diferentemente do desastre de Brumadinho, em que muitas mortes ocorreram, em Mariana não foram muitas mortes, foram 19, mas as pessoas perderam tudo, perderam inclusive a sua própria identidade, né? Casas, objetos pessoais, fotos, documentos, enfim, uma comunidade inteira, comunidades inteiras foram perdidas. E então nós tivemos que ter um cuidado muito grande nesse processo tanto do cadastramento quanto da precificação, porque era simplesmente tudo que as pessoas tinham ali, né, que tinha que ser levantado. Então, realmente foi um processo demorado. Eu acho que isso gerou também uma demora no processo de indenização, mas foi importante, porque com esse dossiê, as pessoas realmente se sentiam seguras para negociar, né? Foi uma ferramenta muito importante que deu uma segurança muito grande para esses atingidos se dirigirem às empresas réis, seus representantes e advogados. Eles tinham direito também de se fazer acompanhar por um advogado para negociar esse acordo. E aí, quando isso acontecia, era rápido, porque as homologações eram feitas no Sejusc. E caso não houvesse acordo, né, nos cumprimentos de sentenças individuais, nós marcávamos as audiências de forma muito rápida, quando era possível, dentro da nossa prioridade absoluta era esse processo sempre. E nas audiências a gente escutava esses atingidos, além do dossiê, a gente tinha essa escuta também, eu fazia questão de escutá-los, para eles isso era muito importante, né? Porque era uma forma de participação efetiva aí nesse processo. E eles se sentiam muito valorizados sendo escutados. E com base também na escuta deles, nos depoimentos testemunhais, no dossiê e na própria possibilidade de versão do ônus da prova, a decisão era proferida ali. E o que era importante, como se tratava de um processo coletivo, então foi possível uma padronização, digamos assim, dos trabalhos e isonomia e segurança jurídica, ou seja, para situações semelhantes, indenizações semelhantes eram fixadas, então ninguém se sentia nem preterido nem injustiçado dentro daquele processo. E há também o efeito coletivo de decisões como essa, como de recuperação, de reparação ambiental, por exemplo, econômica, né? A reparação ambiental a competência ficou com a Justiça Federal, mas também um outro acordo que a gente conseguiu firmar muito importante nesse processo coletivo foi do reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu e demais comunidades, né? Isso foi um desejo manifestado pelos atingidos desde o início, em razão dos laços de amizade e afetivos que eles nutriam entre eles. E nós respeitamos isso desde o início. Inclusive, o reassentamento de Bento está 100% concluído, né? Foi noticiado há pouco, eu não estou mais em Mariana, mas continuo acompanhando as notícias aí na imprensa. Bem, doutora Mônica, como a senhora participou desses estudos aí também, como é que a senhora avalia o judiciário de outros países em situações como essa? Tem alguma informação a respeito? Antes até de entrar nessa questão, eu gostaria muito de destacar 2 pontos da atuação que a doutora Marcela teve, da atuação que ela destaca em relação ao caso Mariana. A humanidade da atuação, a preocupação com o elemento humano, que é o que há de mais importante. Às vezes a gente se perde em meio a tanto trabalho, porque a gente precisa lembrar que os magistrados que estavam em atuação nessas comarcas atingidas, eles tinham milhares de outros processos e outros conflitos e litígios para atender. E esse cuidado com o ser humano é fundamental. E outro ponto em que a doutora Marcela toca, que é um ponto muito caro ao judiciário hoje, em se tratando de macro litígios como esse, mas em qualquer outro problema que a doutora Marcela está explicando, mas talvez não tenha ficado claro para quem está entendendo, é que os processos referentes a direitos difusos e coletivos ficaram com a Justiça Federal. Aqui ela está tratando de direitos individuais homogêneos, aqueles direitos que eram de cada indivíduo, mas que em razão da origem comum e das características comuns podiam e deveriam, por isso, ser tratados coletivamente, porque assim você conjuga os esforços, economiza e torna mais eficientes os esforços do judiciário, mas mais importante, trata as pessoas de forma igual. Quantas vezes a gente tem no judiciário as ações ingressando de forma individualizada, e de forma assim, dispersando os esforços do judiciário e quando você entra com várias ações individuais, você cria o grande risco de que pessoas em situação igual ou muito similar sejam tratadas de forma diferente. E esse esforço de coletivização não só tornou mais eficiente e econômica a atuação do judiciário, a doutora Marcela destacou
isso permitiu até extinguir as ações individuais, como tratar as pessoas de forma igual. Não existe nada mais contrário à ideia de justiça do que uma pessoa ver o seu vizinho, a pessoa que está em uma situação igual, muito similar, obter uma prestação jurisdicional de conteúdo diverso. Em relação a outros países, o que a gente vê é que, em virtude do avanço muito maior no Brasil do que em qualquer outro país do mundo, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, o nosso sistema de processo coletivo é mais avançado. Nos Estados Unidos, a gente tem multi-district litigation e outros outros esquemas de processo coletivo, mas aqui a gente tem um desenho, por exemplo, que tem atraído estudiosos europeus para aprender como nosso sistema de processo coletivo. Eu considero que conquanto a gente tem os nossos problemas legislativos, os nossos problemas ainda de desenhos indenizatórios, nós temos instrumentos ótimos que nos permitem atuar. O que nos falta em algumas situações é efetivá-los. Bem. Doutora Marcela, para a gente encerrar em um minutinho, há uma certa dificuldade das pessoas entenderem a parte criminal, porque até a Justiça Federal já inocentou gestores, diretores responsáveis por essa tragédia. No Brasil falta um marco aí legal de responsabilidade para empresas em caso de violações de direitos humanos. Como é que você avalia essa situação? Pois inclusive a ação penal foi ajuizada inicialmente na comarca de Mariana, né, na Justiça Comum. Mas por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a competência foi deslocada para a Justiça Federal de Ponte Nova, para apuração dos crimes ambiental e contra a vida. Eu não sei detalhes sobre essa ação, mas a última notícia que eu vi parece que os pedidos, os acusados não foram denunciados, mas enfim, é um desafio muito grande, né? Um desastre desse tamanho. A gente conseguir, um juiz, né, conseguir delimitar uma conduta individual dos responsáveis e é realmente um desafio muito grande e muitas vezes fica o sentimento das pessoas de que a justiça não foi feita, né? Mas também nós precisamos de analisar a questão das provas, né? Como elas foram feitas. E no caso do rompimento da barragem de Fundão, não foi possível uma perícia imediata ali, né? Ela foi feita posteriormente, então isso talvez tenha dificultado um pouco na apuração tanto dos danos ambientais quanto das condutas individuais dos envolvidos. Tudo bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Marcela Decá e Mônica Silveira, duas juízas que tiveram uma atuação muito intensa nesse processo coletivo e complexo da tragédia de Mariana. Obrigado às duas pela entrevista, foi um prazer, parabéns pelo trabalho, ficamos por aqui. Obrigada. Bom, se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da AMAS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.